Sou Sérgio, tenho 71 anos. E até aquele dia, eu ainda me apegava à ideia de que a idade traz respeito. Que mesmo em silêncio, mesmo sendo visto como ultrapassado, cansado, às vezes até inconveniente, ainda haveria um mínimo de reverência, um traço de carinho, um resquício de gratidão. Mas naquele aniversário, o que deveria ser um dia simbólico, de alguma forma especial, tudo o que eu recebi foi silêncio. E uma frase que ainda ecoa dentro de mim, como se tivesse sido sussurrada com uma faca. Acordei cedo, como sempre. Hábitos de velho, dizem. Fiz meu café sozinho. Preparei um bolo simples daqueles de cenoura com cobertura de chocolate, receita da minha falecida esposa. Ela fazia todo ano. Nos últimos tempos, fui eu quem continuei a tradição. Não por apego ao sabor, mas ao gesto. Gesto esse que ninguém mais parecia notar. Na sala, minha filha, o genro e o meu neto mais velho estavam sentados, cada um no seu mundo, cercados por tecnologia e desinteresse. Eu tentei sorrir, tentei puxar conversa. Hoje tá quente, né? Nenhuma resposta. Tem jogo hoje à noite. Silêncio. Sentei-me na ponta do sofá, como se minha presença fosse uma interrupção inconveniente. Ao meio-dia, minha filha colocou a mesa. Prato fundo, talheres tortos, um refrigerante genérico no copo de plástico. Nada que lembrasse qualquer tipo de celebração. Nenhum parabéns, nenhuma vela, nenhuma lembrança. E eu, ridiculamente, continuei esperando. Acreditei que talvez fosse surpresa, que estavam fingindo para me emocionar depois, que ainda tinha alguma esperança enterrada dentro de mim, lutando para se manter viva. O jantar chegou. Trouxeram uma lasanha congelada ao forno e uma garrafa de cidra barata. Sentamos à mesa em 4. A conversa era vazia, desconectada. Meu nome sequer era mencionado. Até que, no momento do brinde, talvez o momento mais agridoce da minha vida, a minha filha levantou a taça, olhou para mim com aquele sorriso torto que ela usa quando quer diminuir alguém e disse: "Pai, se você desaparecesse amanhã, acho que a vida seria bem mais fácil para todos nós." Meu neto riu, um riso leve, cúmplice, quase inconsciente. O genro deu um gole e concordou com um "é verdade, viu?" E então brindaram, com taças erguida. Diante de mim, como se eu já estivesse morto. Eu apenas olhei para o copo. O gelo tinha derretido. A bebida estava morna. Como tudo ali, ninguém esperava a resposta. Ninguém pediu desculpa. Ninguém notou o rubor no meu rosto, nem a dor nos meus olhos. Disfarcei a lágrima com um toque no canto do olho. "Tô com um cisco", disse. Ninguém perguntou mais nada. Terminado o jantar, fui para o quarto. Não disseram boa noite, nem um abraço. Deitei na minha cama como se fosse um leito de hospital, esperando alguma coisa pior acontecer. E de certo modo, aconteceu. Porque foi ali, naquela noite, que eu enterrei o pouco de afeto que ainda me restava por aquela casa. Foi ali que morreu o homem que aceitava migalhas em troca de presença. Levantei às 4 da manhã. Não dormi nada. Arrumei minha mochila em silêncio. Guardei documentos, remédios, um casaco e a única fotografia da minha esposa que restava. Fiz um último café, como quem se despede da própria sombra. E quando a luz do sol começou a tocar, o chão da varanda, eu já não estava mais lá. Eles não ouviram a porta bater. Não deixei bilhete. Não desliguei o celular. Apenas troquei o número. Deixei o carro na garagem. A casa limpa. E cada cômodo como um túmulo decorado. Só que vazio. E assim começou minha ausência. O desaparecimento que eles sugeriram em tom de deboche e que eu, ironicamente, tornei real. Mas o que eles ainda não sabiam, e iam descobrir muito em breve, é que quando alguém como eu some, leva junto mais do que só o corpo. Leva a estrutura. Leva o alicerce. Leva tudo aquilo que ninguém dava valor até sentir falta. E o que eu levei naquela manhã era justamente tudo o que mantinha aquela casa de pé. Não houve plano mirabolante. Nenhuma fuga digna de filme. Meu desaparecimento começou como tudo na minha vida, simples, discreto, metódico. Fiz o que sempre soube fazer bem, organizar. E desta vez, organizei minha ausência. Não como quem foge, mas como quem encerra um expediente. Fechei a porta da minha existência naquela casa com a mesma calma de quem apaga a luz de um cômodo vazio. Eu não pretendia desaparecer para sempre, ao menos não fisicamente, mas emocionalmente. Eu já tinha ido embora há muito tempo. Eles só não perceberam. Naquela madrugada,
Enquanto a casa dormia, conferi documentos. Passei um envelope para o nome de um amigo de confiança, cancelei transferências programadas e interrompi os débitos automáticos dos cartões. Dinheiro de supermercado saía do meu, manutenção do carro, eu que pagava, internet, no meu nome. Aquela casa funcionava como um castelo de areia sustentado pelas mãos de um velho que todos fingiam não ver. E o velho cansou. Não levei muita coisa. Uma muda de roupas, meus remédios, carteira de identidade, CPF, cartões e a fotografia da minha esposa, a única que restou depois que minha filha resolveu renovar a decoração e jogou fora todas as molduras antigas. Ela disse que estava modernizando, mas o que ela fez na prática foi apagar a memória daquela mulher que segurou essa família por décadas. Eu, no fundo, sabia que aquilo era apenas o primeiro sinal. Peguei um ônibus até a cidade vizinha, depois outro até o interior, e por fim, uma carona paga para um vilarejo que só aparece em mapas muito antigos. Um lugar de ruas de terra, postes com luz fraca e silêncio que abraça. Hospedei-me na pousada de um conhecido que devia favores antigos e que não fazia perguntas. Ele me cedeu um quarto nos fundos, longe dos outros hóspedes, e me deu um sorriso discreto ao entregar a chave. Descansa, seu Sérgio. Aqui ninguém incomoda. Era isso que eu queria. Não ser incomodado. Ter silêncio de verdade, não o silêncio constrangedor de uma sala onde você é ignorado, mas o silêncio confortável de um lugar onde ninguém espera nada de você. Onde você pode respirar sem ter que justificar sua existência. Naquela primeira manhã, tomei café olhando para um campo vazio, sem ninguém me julgando por demorar no filtro ou por passar manteiga demais no pão. Naquela primeira manhã, eu me senti vivo, pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, em casa, o caos começava a se formar. Eu sabia que levaria 1 ou 2 dias para notarem que algo estava errado. Meu quarto estava arrumado, a cama feita, nenhum bilhete, nenhuma despedida, nenhum sinal de que eu voltaria. Achei que minha filha se incomodaria, não por preocupação, mas por ter que lidar com a ausência de quem fazia tudo funcionar. Achei que o genro tentaria manter a pose e que o neto talvez nem percebesse tão cedo, mas eu sabia que bastaria. O primeiro boleto não pago, o primeiro problema técnico, a primeira ligação do banco, e eles entenderiam que algo essencial tinha sumido. Foi proposital, não por vingança. Não sou homem de vingança, mas por justiça. Eles precisavam entender o peso do que ignoravam. Precisavam experimentar a vida sem aquele velho que ocupava espaço na sala, sem o invisível que pagava a conta de luz. No fundo, eu sabia que minha ausência doeria mais do que qualquer palavra que eu poderia ter dito naquela mesa de aniversário, porque quando você vive cercado de ingratidão, a melhor resposta é o silêncio, seguido da ausência. Na segunda noite, recebi a primeira ligação, número da minha filha. Não atendi. Depois veio uma mensagem: pai, onde você está? Tá tudo bem? Aquilo me deu uma pontada estranha no peito. Não porque era afeto, mas porque era controle. Ela queria saber onde estava o pilar, o suporte, o tapete onde todos pisavam. E o tapete tinha se recolhido. No terceiro dia, mensagens começaram a chegar com mais frequência. Pai, precisamos conversar. Tem uma conta que venceu. Você levou o cartão do banco. Silêncio, silêncio, silêncio. E com o silêncio, o desespero. Eu observava tudo de longe. Não queria machucá-los fisicamente, mas queria que sentissem, que experimentassem o vazio, a ausência de amor nunca reconhecido. E ali, sozinho num vilarejo sem sinal de celular em alguns pontos, cercado por galos cantando e cheiro de pão caseiro, eu comecei a planejar o que viria depois. Não um retorno, não um reencontro, mas um novo ciclo, porque eu tinha desaparecido sim, mas agora eu estava reaprendendo a existir, e enquanto eles buscavam respostas, enquanto o desespero se infiltrava pelas rachaduras da casa, o velho, que todos desprezaram, estava finalmente reencontrando paz. Mas a paz deles, essa estava prestes a acabar. Acordaram tarde, não no sentido literal. Sei que minha filha acorda cedo, cabelo em coque frouxo, roupão de cetim fingindo riqueza, e o celular já na mão antes mesmo de pisar no chão. Acordaram tarde, no sentido que realmente importa, o da consciência. Porque no terceiro dia após minha saída,
Percebi que a engrenagem que mantinha aquela casa em movimento havia finalmente parado. E a ausência que, num primeiro momento, deve ter parecido um alívio para eles, agora começava a se manifestar em formas mais incômodas, como notificações bancárias e mensagens de cobrança. Eu imaginava com certa precisão o momento exato em que minha filha foi ao mercado, sacou o cartão final do armário, aquele que usava para tudo, inclusive para pagar a assinatura das plataformas que ela dizia precisar, para relaxar, depois de um dia exaustivo com absolutamente nada. E a máquina fez aquele bip seco, frio, seguido da mensagem transação recusada. Ela deve ter tentado de novo, e mais uma vez. E depois, olhado para o caixa com aquele sorriso amarelo de quem finge que é problema da maquininha. Mas não era. O cartão tinha sido cancelado no dia seguinte àquela frase. Eu fui pessoalmente ao banco, encerrei a conta, transferi o saldo para outra instituição, fechei os limites de crédito e bloqueei qualquer débito automático que estivesse associado ao meu nome. Eles não sabiam, mas viviam sustentados por um fantasma financeiro, e agora esse fantasma tinha pedido demissão. Enquanto isso, eu observava tudo à distância, não pelas redes sociais, essas eu abandonei há muito tempo, mas pelas mensagens que começavam a aparecer no meu velho celular, que agora estava desligado e trancado dentro de uma gaveta. Só lia quando queria, e cada notificação era uma pequena peça de um quebra-cabeça que eu já conhecia, a desintegração da comodidade. No segundo dia sem mim, a escola do neto mandou uma carta. A mensalidade estava em atraso. Ele não sabia. Minha filha também não, porque tudo sempre foi resolvido pelo vovô, inclusive a matrícula, inclusive o material, inclusive os lanches que ela fingia colocar no cartão, mas que eu, na verdade, sempre antecipava em espécie para a cantina. Naquela noite, ela e o marido devem ter discutido. Aposto que ele levantou a voz, perguntou onde estavam os documentos do carro, aquele que ele dizia que comprou, mas que estava financiado no meu nome. Eles descobriram que o carnê estava vencido, que o seguro não havia sido renovado e que o nome que constava como proprietário no CRLV era o meu. Sempre foi. E foi nesse dia que percebi uma coisa curiosa. Não era apenas pela ausência do dinheiro que eles estavam surtando. Era pela ausência de direção. Eu não era só o sustento. Eu era o eixo moral, a bússola, a referência. E quando tiram o alicerce de uma casa construída sobre vaidade e desprezo, tudo o que sobra é desespero. Recebi uma mensagem mais longa da minha filha naquela noite. Pai, tá tudo bem? Você saiu sem avisar. O pessoal do banco tá ligando. Acho que esqueceram de renovar alguns contratos. Me avisa se precisar de ajuda com alguma coisa. Li em silêncio, sentado em uma varanda de madeira, onde só se ouvia o som do vento entre as folhas. Não respondi, porque a ajuda que ela oferecia era a mesma que me negou por anos. Consideração. O genro tentou contato no dia seguinte. Seu Sérgio, a gente queria conversar com o senhor. Tem umas pendências do carro que talvez estejam no seu nome. A gente podia resolver isso juntos. Juntos, palavra interessante dita por alguém que nunca levantou um copo da mesa se eu estivesse por perto. Agora que o copo caiu no chão, o velho faz falta? Começaram a vasculhar a casa. Armários, pastas, caixas antigas. Procuravam documentos, senhas, pistas de onde eu poderia estar. Como se o velho que eles ignoraram por tanto tempo fosse um baú de recursos escondidos. Descobriram que eu havia levado apenas o necessário, nada valioso aos olhos deles. Mas tudo que era valioso para mim, a foto da sua mãe, a medalha de guerra do meu pai, o livro de orações da minha avó. Coisas que nunca tiveram valor financeiro, mas que valem muito mais do que o carro zero que o genro ostentava. No final do terceiro dia, ligaram para minha irmã, para vizinhos antigos, para colegas de aposentadoria. Queriam saber onde eu estava, se eu estava bem, se eu havia surtado, mas ninguém sabia responder. E quem sabia, fingiu não saber, porque algumas pessoas ainda entendem o que é respeito, e outras estavam apenas se acostumando a viver sem ele. O mais curioso de tudo, nem uma única vez alguém perguntou, ele saiu porque estava magoado? Ou, será que fizemos algo de errado? Não, era sempre, como vamos resolver isso? Agora, quem vai pagar a hipoteca? Quem vai cuidar do jardim? Eles ainda achavam que eu era uma função, um serviço, um botão que, quando some, precisa ser substituído. Mas não havia substituto. E agora, eles começavam a entender isso.
4º dia sem mim. A essa altura, não era mais só desconforto ou irritação. Era pânico, mas um pânico que ainda tinha vergonha de se assumir, como se a ausência do velho fosse um problema técnico, algo que pudesse ser resolvido com 2 ou 3 ligações. Eles ainda não tinham entendido o que de fato havia desaparecido daquela casa. A figura que cuidava de tudo em silêncio, que mantinha o teto em pé, o jardim limpo, a geladeira cheia, o nome limpo. O tipo de presença que só se nota quando vai embora, como a gravidade, como o ar. Minha filha, agora empilhando boletos numa bandeja que antes usava para servir doces de festa, percebeu que o nome dela não estava em nada. Nenhuma conta, nenhum documento da casa, nenhum contrato da escola, do carro, da luz ou da água. Nada. Era tudo meu. E isso não foi por controle. Foi por necessidade. Porque a verdade, que nunca quiseram admitir, é que eu era o único responsável. O único que pagava. O único que segurava tudo. E fiz isso por anos. Calado. Naquele mesmo dia, o telefone fixo tocou. E por reflexo, o neto atendeu. Era do banco. Queriam falar comigo. Ele não soube o que dizer. Passou o telefone para a mãe, que inventou uma desculpa qualquer. Mas logo, depois, a cobrança veio de novo. E de novo. E de novo. Era como se a minha ausência estivesse finalmente enviando notificações. Mas não digitais. Eram sociais, morais, financeiras. Como se o mundo tivesse finalmente percebido que aquele número, aquele nome, aquele CPF não era substituível. Foi nesse dia que ela entendeu que o cartão de crédito que usava para emergências não era dela, que o carro que dirigia não era dela, que a casa onde morava, onde fazia festas, onde zombava da minha presença silenciosa nas reuniões de família, não era dela. Era tudo meu. Até o sofá onde sentava para me ignorar. O genro, por sua vez, começou a telefonar para colegas de trabalho. Queria saber se conseguia um empréstimo pessoal, um adiantamento, qualquer coisa. Mas ele nunca foi do tipo confiável. Sempre viveu à sombra da mulher, e a mulher à sombra do pai. Quando tentaram viver por si, perceberam que não sabiam nem onde estavam as chaves da própria vida, porque nunca haviam dirigido sozinhos. Sempre fui eu no volante, mesmo que fingissem que não. Nesse mesmo dia, uma notificação do colégio chegou por carta. Aviso de suspensão por inadimplência. O neto foi informado de que não poderia frequentar as aulas até que a mensalidade fosse quitada. Ele chorou. A mãe gritou. O genro culpou a escola. Mas ninguém, nem por um segundo, pensou em assumir o erro. Era mais fácil culpar as instituições, os sistemas, o exagero da cobrança. Difícil era aceitar que o erro tinha nome, e era o deles. Naquela mesma noite, a energia caiu. Por sorte, era um problema na rua, mas o susto foi suficiente para que a filha ligasse para a concessionária apenas para descobrir que a conta estava cancelada e que uma nova titularidade precisaria ser aberta. Mas não podia ser no nome dela. Nome sujo, restrições, histórico duvidoso. Começaram a perceber que sem meu nome, não só não tinham crédito, não tinham existência legal viável. Lembro de ficar olhando para o céu naquela noite. Estava em uma casa alugada no interior, onde ninguém me conhecia, onde o silêncio era pleno e os grilos eram os únicos barulhos constantes. Eu tomava chá, com os pés descalços encostando na madeira fria do alpendre, e pensei, quanto tempo? Uma pessoa consegue servir sem ser vista antes de desaparecer? A resposta era óbvia, até que sirva pela última vez. Eles se acostumaram tanto com minha presença que esqueceram que eu tinha vontades, que eu tinha limites, que eu tinha um coração. Acharam que o velho era feito de engrenagens, que bastava dar corda, que não cansava, que não doía, que não precisava de um obrigado. Não foi vingança o que fiz. Foi justiça, foi silêncio. E nesse silêncio, eles começaram a ouvir, talvez pela primeira vez, o som da própria irresponsabilidade. Na manhã seguinte, a filha foi ao cartório. Queria saber em nome de quem estava a casa. A atendente puxou o documento. Sérgio de Almeida Rocha, disse em voz alta. O senhor está presente para assinar? Minha filha abaixou os olhos. Disse que o pai havia viajado. A moça sorriu, profissional, e respondeu. Sem ele, nada pode ser feito. A frase ecoou, porque não era sobre papéis, era sobre tudo. Sem mim,
Nada podia mais ser feito. Eles começaram a cair um a um, como peças de dominó, e eu assistia, não com prazer, mas com o peso de quem finalmente viu a realidade se ajustar. Porque às vezes a maior ajuda que podemos dar a quem nos distrata é sair da frente e deixar que a vida os ensine sozinha. Na manhã do terceiro dia, o silêncio da minha ausência virou barulho. Um barulho áspero, desesperado, que vinha dos cantos da casa, como se até as paredes estivessem tentando encontrar onde eu fui parar. As primeiras 48 horas foram marcadas por um tipo de arrogância abafada, aquela certeza de que o velho estava fazendo drama, que logo voltaria com o rabo entre as pernas, talvez com uma sacola de pães como se nada tivesse acontecido. Mas quando o sol nasceu no terceiro dia e a minha cadeira ainda estava vazia, algo mudou. E não foi só o clima, foi o olhar da minha filha parado na janela da cozinha, encarando o portão. Ela não me esperava mais. Ela me procurava, não com culpa, mas com medo. O tipo de medo que só nasce quando você percebe que perdeu algo que achava garantido. Quando entende que aquele alguém que parecia descartável era, na verdade, a base da casa. O telefone dela não parava de tocar. Primeiros eram cobranças, depois eram negativas. Tentou falar com a administradora do condomínio, que disse que a taxa de manutenção havia sido suspensa porque o proprietário retirou o débito automático. Tentou a escola do neto. Disseram que não podiam liberar acesso à plataforma digital porque a matrícula foi congelada. Até a farmácia da esquina onde ela pedia os remédios para o meu pai avisou que não faria mais entrega. O cliente habitual havia cancelado o cadastro. O genro foi o primeiro a explodir. Até então, ele se limitava a piadas sobre drama de velho. Mas agora, começou a andar pela casa como um animal enjaulado. Reclamava do calor, da bagunça, da comida, como se a culpa fosse da casa por se desorganizar sozinha. Tentou abrir o notebook para acessar os dados do meu internet banking, mas o acesso foi revogado. Perguntou onde estavam os documentos do carro, e minha filha só respondeu com silêncio, porque o carro que ele usava, como se fosse dele, não era. E agora, não sabia onde estavam os papéis, nem o código do seguro, nem a chave reserva. O neto começou a sentir o colapso de outra forma. A escola não permitiu sua entrada. Voltou para casa envergonhado, carregando uma mochila maior que ele, os olhos marejados por ter sido exposto na frente de colegas. Tentou usar o cartão da cantina no aplicativo da escola e descobriu que a conta foi encerrada. A merenda, que sempre aparecia como mágica, agora precisava ser comprada. Com dinheiro que ninguém ali tinha. Naquela tarde, minha filha passou 3 horas no telefone com o banco. Chorou, implorou, gritou e, por fim, ouviu a frase mais fria que um atendente pode dizer: "Senhora, a conta está encerrada. Qualquer operação só poderá ser feita presencialmente pelo titular." O genro teve uma ideia: vender o carro. Disse que era o único bem físico que tinham para levantar algum dinheiro rápido. Ligou para um conhecido. Disseram que o modelo ainda tinha bom valor de revenda. Marcaram um encontro, mas quando foram procurar o documento no porta-luvas, ele não estava lá. Vasculharam a casa. Abriram gavetas, armários, caixas. Nada. Foi aí que minha filha lembrou. Ele guardava no cofre. E só ele sabia a senha. O carro ficou na garagem. O comprador foi embora. E a humilhação deu lugar à constatação. Eles não tinham absolutamente nada em nome deles. Viveram como herdeiros sem testamento. E agora, com o patriarca ausente, estavam à deriva. Naquela noite, o genro gritou. Primeiro com a filha, depois com o neto. Dizia que era culpa dela, que devia ter pensado melhor antes de provocar o velho, que ninguém segura essa casa sem ele. Minha filha respondeu com um prato jogado na parede. E então, o silêncio. Pela primeira vez, eles perceberam o que realmente tinham dito naquela mesa de aniversário. A frase, antes lançada com escárnio, agora voltava como um eco maldito. Se você desaparecesse amanhã, pois eu desapareci. E o amanhã chegou. Enquanto isso, do outro lado do estado, eu colocava lenha no fogo e esquentava a chaleira. A casa nova era simples. Um chalé no alto de uma colina, alugado por uma temporada. Sem luxos, mas com o que realmente importava. Distância, ar puro e a ausência de vozes que me faziam mal. Sentei na cadeira de balanço, coloquei a rede para fora da varanda e fechei os olhos. O pôr do sol era laranja como tangerina madura.
E por um instante, eu sorri, porque o mundo deles estava caindo. E não por maldade minha, mas porque nunca aprenderam a erguer nada sozinhos. Tudo o que tinham vinha de mim. E agora, teriam que aprender a viver com a ausência, não do homem, mas da estrutura, do alicerce que sempre desprezaram. E essa era apenas a metade do caminho. Na manhã do quinto dia, o caos deixou de ser interno. Até então, os gritos e as desavenças estavam trancados dentro da casa. Mas, como tudo que apodrece em silêncio, uma hora o cheiro vaza pelas rachaduras. E naquela sexta-feira abafada, a podridão familiar encontrou o sol. Foi quando o carteiro deixou o envelope timbrado embaixo do portão. E minha filha, suada, descabelada e com os olhos vermelhos, abriu com mãos trêmulas. Era um aviso oficial de que a casa estava prestes a entrar em processo de retomada judicial. A hipoteca, renovada por mim no ano anterior em condições privilegiadas, havia sido cancelada por inatividade do responsável legal. O banco dava 15 dias para negociação. E depois, leilão. Ela leu 3 vezes. Depois, se trancou no banheiro. Chorou baixinho para o filho não ouvir. Mas o genro ouviu e chutou a porta. Gritou que aquilo era culpa do velho, que ela devia ter feito ele assinar procuração, que nunca deviam ter deixado tudo no nome de um homem emocionalmente instável. Mas era tarde. O homem emocionalmente instável tinha sumido e deixado para trás uma estrutura frágil, sustentada por aparências e dependência. O neto, antes arrogante, agora andava pela casa como um fantasma. Tentava entender por que não podia mais acessar os jogos online, por que a internet estava lenta, por que o telefone dele, que eu pagava, agora dava erro na recarga. Ele perguntava: "Mamãe, quando o vovô volta?" Mas ninguém respondia, porque a resposta doía demais. Na parte da tarde, um carro preto estacionou na frente da casa. 2 homens desceram. Um deles usava uma pasta de couro, o outro, colete, de entrega judicial. Chamaram pelo nome da minha filha. Ela saiu, descalça. Assinou o papel com a caneta trêmula. Era a notificação de inadimplência oficial. Um dos homens olhou para o genro e disse: "O carro também está na lista de penhora." O genro quase avançou nele, mas parou. Porque sabia que o carro não era dele. E que tudo que ele acreditava ter era, na verdade, uma extensão do que eu permiti por anos. Naquela noite, a luz foi cortada. Não pela companhia, mas por mim. Porque o débito automático da conta de energia estava atrelado à minha aposentadoria. E eu encerrei tudo. Eles jantaram à luz de velas, não por romantismo, mas por desespero. O genro esmurrou a parede. Quebrou um vaso. A filha sentou no chão. Chorou. O neto perguntou se a gente estava passando fome. Pela primeira vez, minha filha não respondeu. Porque estava. E sabia que não era só o estômago. Era a alma. No 6º dia, o genro recebeu um e-mail do RH. Foi desligado da empresa por mau comportamento, acúmulo de faltas e conduta agressiva com colegas. O último emprego sustentado por meus contatos foi encerrado. A filha tentou contato com a escola. Ofereceu fazer um acordo, mas a direção explicou: o responsável legal da matrícula era eu, e com meu CPF cancelado para movimentações, não podiam revalidar o contrato. No 7º dia, os vizinhos começaram a comentar. A mulher da casa 34 perguntou: "Ué, o senhor Carlos não está mais morando aí?" E a filha respondeu que eu estava viajando. Mas ninguém acreditou, porque eu sempre fui aquele que varria a calçada às 6 rios, que cumprimentava todos com um sorriso tímido, que ajudava o rapaz do gás a subir os botijões. Meu sumiço era um buraco visível na rua. E agora, a notícia da hipoteca, da escola, do carro penhorado. Tudo estava nos grupos de WhatsApp da vizinhança. O que era drama familiar virou vergonha pública. Naquele mesmo dia, a casa ficou em silêncio absoluto. O genro saiu para resolver umas coisas e não voltou. Deixou o celular no carregador. A filha ligou para ele 17 vezes e todas foram ignoradas. O neto olhava para a porta como quem espera alguém voltar da guerra. Mas ali, a guerra era outra. Era a do orgulho sendo devorado pela realidade. Enquanto isso, eu estava sentado em uma cadeira de madeira, observando o entardecer pela varanda. Tinha acabado de ler um livro que sempre quis ler.
Um romance que minha filha dizia que era perda de tempo. Preparei chá de capim-limão com hortelã, o mesmo que costumava fazer para eles quando estavam doentes e não agradeciam. Peguei o celular. Estava no modo avião. Tirei apenas por 1 minuto. Havia 42 chamadas não atendidas. A maioria da minha filha, outras do genro e uma do neto. Li o nome do neto e por um momento minha mão tremeu. Mas então lembrei do sorriso que ele deu quando a mãe disse que minha ausência faria a vida mais fácil. E lembrei do brinde, e do riso, e da taça de cidra estalando no copo. Guardei o celular na gaveta. Voltei ao livro. A lição estava dada. E o colapso, completo. Não precisei levantar a voz. Não precisei revidar. Só precisei desaparecer. Por quê? Às vezes, a maior vingança é o silêncio. E a ausência daquele que sustentava tudo, mesmo sendo desprezado, e o melhor ainda estava por vir. No amanhecer do 7º dia, a casa estava mais fria do que nunca. Não pelo clima, mas pelo vazio. A ausência do genro, o silêncio do neto, o colapso emocional da filha. Tudo tinha um peso. As paredes pareciam mais apertadas, o ar mais denso. E ainda assim, ela caminhava pela casa como quem busca alguma fagulha de sentido, uma fresta, qualquer coisa que explicasse o que tinha acontecido. E, principalmente, o que poderia ainda piorar. Ela foi até a cozinha pela 1000ª vez, talvez tentando encontrar ali alguma sobra de conforto, algum gesto antigo que remetesse ao tempo em que tudo ainda estava nas mãos do velho pai. Mas os armários estavam quase vazios, os mantimentos escassos. Restava uma lata de sardinha, um pacote aberto de arroz e um resto de farinha embolorada que ninguém mais ousava tocar. Foi quando ela resolveu abrir a última porta da despensa, aquela que raramente era usada. Um hábito antigo meu, guardar ali alguns pacotes extras, grãos a granel, biscoitos que comprava escondido do genro, que dizia que eu era um velho cheio de manias. Ao abrir, ela notou algo diferente. Uma caixa de papelão no fundo. Dentro dela, havia um envelope branco dobrado com precisão, marcado com algo em minha caligrafia que ela conhecia bem. Para quando o silêncio pesar mais do que o orgulho. Ela parou. As mãos tremiam. Olhou para os lados como se eu pudesse estar ali, escondido atrás da porta. Mas não estava. Eu nunca mais estaria. Ela abriu o envelope devagar. Dentro, um bilhete simples. Sem floreios, sem ódio. Só palavras. Minhas palavras. Desaparecer foi fácil. Difícil foi aguentar vocês por tanto tempo. Vocês brindaram à minha ausência antes mesmo dela acontecer. Agora brindem as consequências. Junto ao bilhete, uma cópia do meu Novo Testamento. Uma folha oficial, assinada e registrada em outro estado. Ali, ela descobriu que todos os bens haviam sido retirados do alcance deles. A casa, transferida para uma fundação filantrópica de acolhimento a idosos abandonados. As contas encerradas. Os fundos destinados a instituições que tratam pessoas com Alzheimer, algo que ela sempre insinuou que eu estava desenvolvendo. Os carros vendidos, o dinheiro distribuído e no rodapé, uma nota pessoal. Vocês diziam que minha presença era um fardo. Agora vejam o que é viver sem ela. E não se preocupem em procurar por mim. Onde estou agora? O silêncio é bem-vindo. E as portas estão fechadas para quem só bate quando precisa. Ela caiu no chão, não por acidente, mas por colapso, pela dor de encarar, pela primeira vez, o reflexo do que fizeram. As palavras que soltaram sem pensar, as risadas que soaram como facas, e a realidade nua. A estabilidade deles nunca foi deles, era minha. E agora, o que restava era poeira, dívidas e um papel que encerrava qualquer esperança de retorno. O neto apareceu na porta da cozinha, assustado, com fome. Ela não tinha forças para explicar. Estendeu o envelope para ele, mas ele não quis ler. Só perguntou, o vovô não vai voltar mesmo? E naquele instante, a filha chorou pela primeira vez não por raiva, nem por desespero, mas por arrependimento. Ela passou o resto do dia tentando contato. Vasculhou arquivos antigos. Procurou no histórico de navegação alguma pista. Ligou para conhecidos. Ligou para bancos. E nada. Ninguém sabia.
porque eu fiz questão de deixar o mundo como quem fecha uma porta sem bater, com precisão, com cuidado, com justiça. No início da noite as mensagens começaram, longas, confusas, suplicantes. Pai, se você estiver lendo isso, me desculpa. Por favor, a gente precisa conversar. Depois vieram os áudios do genro com voz embargada, tentando parecer forte. Mas era só um homem quebrado tentando remendar o que ele próprio destruiu. Por fim, o neto mandou uma gravação. Vovô, eu queria te ver. Eu não devia ter rido naquele dia. Eu não queria que você sumisse. Me perdoa? Mas meu celular seguia no modo avião, silencioso, guardado em uma caixa de madeira em cima da prateleira da varanda, onde o vento batia suave e os passarinhos cantavam como quem celebra a paz de alguém que pela primeira vez escolheu cuidar de si. Na televisão, passava um documentário sobre florestas tropicais. No rádio, uma música instrumental tocava, ao fundo, e no coração não havia rancor. Apenas o alívio de saber que, depois de tantos anos, eu finalmente existia para mim mesmo, e não mais como uma bengala emocional e financeira de uma família que só sabia sugar. Eles encontraram o bilhete, encontraram a verdade, e agora estavam sozinhos, pela primeira vez. Mas não por culpa do destino. Foi escolha. A escolha de rir de quem dava tudo, de desprezar quem sustentava, de brindar com cidra a ausência de alguém que só queria ser respeitado. E como diz o ditado, cuidado com o que deseja, porque às vezes o universo entrega e cobra com juros. Chame de covardia se quiser, mas eu chamo de sobrevivência. Desaparecer foi a única forma que encontrei de me reencontrar, não com a juventude perdida nem com sonhos antigos, mas com a paz que me negaram dentro da minha própria casa. Se alguém ali um dia me enxergou como um ser humano completo, com vontades, dores e limites, eu honestamente nunca percebi. Sempre fui o que resolvia, o que pagava, o que carregava. E por mais que isso tenha dado estrutura para todos, também tirou de mim qualquer direito de falhar, de recuar, de simplesmente cansar. A decisão de desaparecer não foi impulsiva. Foi construída em silêncio por anos, talvez décadas. Mas naquele aniversário, quando ouvi da boca da minha própria filha, com aquele sorriso irônico e olhar frio, que minha ausência tornaria a vida deles bem mais fácil, algo finalmente se quebrou. Não em mim, mas dentro da ilusão de que algum dia aquilo ainda poderia ser chamado de família. E quando o genro riu e o neto balançou a cabeça em concordância, a porta da liberdade se abriu e eu simplesmente atravessei. Hoje, escrevo de uma varanda de madeira com vista para uma pequena colina. A casa é simples, com teto de cerâmica, janelas de madeira e uma rede que balança lentamente com o vento da tarde. Não há carros na garagem, não há gritos, nem cobranças. Há apenas um cachorro velho, que me acompanha como se soubesse que aqui é onde a vida recomeçou. O chá está morno ao meu lado, e o jornal do dia traz notícias que não me afetam mais. Não porque o mundo parou, mas porque finalmente deixei de ser um homem escravo da culpa e do dever. Mudei de nome, com documentos novos, conta nova, endereço confidencial. Algo que um velho amigo advogado, um dos poucos que restaram, ajudou a fazer acontecer. Não há nada ilegal em buscar paz. Ilegalmente, também não há mais vínculos com aqueles que brindaram ao meu desaparecimento. O testamento foi atualizado, registrado com firma reconhecida em outro estado. Meus bens, redirecionados para quem verdadeiramente entende o valor do cuidado. Instituições que cuidam de idosos esquecidos pelos próprios filhos. Aqueles que, como eu, foram abandonados em vida, mas ao menos agora terão dignidade em seus últimos dias. A casa que antes era deles, a que eles pensavam que herdariam sem esforço, foi transferida para uma ONG. Em breve, será um lar para pessoas como eu, velhos cansados de serem invisíveis. O carro vendido, as contas encerradas, os investimentos liquidados. Mas o mais importante, a dependência deles foi dissolvida. O laço financeiro que os amarrava à minha sombra desapareceu no mesmo instante em que eu virei a esquina naquela manhã. Às vezes, penso se fui cruel, se o silêncio que deixei foi mais doloroso do que qualquer grito. Mas então lembro da frase, do brinde,
do riso abafado, e percebo que não se trata de vingança, mas de limite, e meu limite foi cruzado com taças de cidra erguidas em minha desonra. Eles não me mataram com palavras, mas mataram qualquer resquício de esperança que ainda existia dentro de mim. Não deixei amigos para trás. A maioria já havia partido, ou se afastado por causa do caos familiar que sempre consumia meu tempo e energia. Aqui, tenho vizinhos distantes, caminhadas matinais e o anonimato de um homem que ninguém reconhece. E é exatamente isso que me salva. Ninguém espera nada de mim. Ninguém depende, ninguém cobra. Pela primeira vez em décadas, respiro sem medo de decepcionar. O cachorro, que encontrei abandonado na beira da estrada, parece entender. Ele não me pergunta por que estou só. Não quer saber o que houve. Apenas me acompanha. Às vezes, deita aos meus pés, olha o pôr do sol e suspira como quem também deixou algo para trás. Somos 2 desaparecidos voluntários. 2 sobreviventes do barulho que chamam de lar. Hoje, revi o bilhete que deixei na despensa. Li minhas próprias palavras como se fossem de outro homem. Desaparecer foi fácil. Difícil foi aguentar vocês por tanto tempo. Ainda concordo com cada linha. Mas agora, há uma nova frase. No fim do caderno que mantenho aqui, ao lado da rede. A ausência também é uma forma de presença. Uma presença que ensina, que pesa, que cobra e que, às vezes, salva quem teve a coragem de partir. Não sei se algum dia eles vão mudar. Não sei se vão se arrepender de verdade. Talvez o genro encontre outro velho útil para explorar. Talvez o neto cresça achando que a vida é feita de heranças e atalhos. Talvez minha filha um dia olhe no espelho e perceba que perdeu tudo. Não por azar, mas por escolha. A escolha de ridicularizar o único homem que sempre a protegeu, mesmo em silêncio. Mas isso não me cabe mais. Meu tempo de consertar acabou. Agora, meu tempo é de viver. Ou melhor, existir. Sentir o vento. Ouvir o silêncio. Deixar que o passado permaneça onde deve estar, para trás, e que o futuro, pela primeira vez, pertença só a mim. Eu sabia que em algum momento o telefone começaria a vibrar. Não que eu estivesse esperando por isso com ansiedade ou esperança, mas era inevitável. Gente que depende de você não demora muito para lembrar que você existe, principalmente quando o conforto vira necessidade e a necessidade vira desespero. Demorou 5 dias. No 6º, o silêncio deles começou a ruir. No 7º, as ligações vieram em enxurrada. 42 chamadas perdidas, todas do mesmo número. O celular da minha filha, algumas com mensagens de voz, outras seguidas de SMS curtos, espaçados, como quem ainda hesita entre o orgulho e o pedido de socorro. Pai, precisamos conversar. Depois, eu sei que você está bem, só quero ouvir sua voz. E então, desculpa por tudo. Estamos desesperados. No início li com frieza. Não por vingança, mas porque a dor já tinha sido vivida lá atrás, naquele aniversário silencioso, naquela mesa em que o brinde selou a minha morte simbólica. Depois vieram os áudios. Primeiro do genro, gaguejando, nervoso, tentando equilibrar culpa e justificativa. Olha, seu fulano, eu errei, falei besteira. A gente estava brincando, o senhor entendeu errado, foi só uma piada. Mas nem ele acreditava no que dizia. Sua voz tremeu mais quando mencionou a casa. O banco. Eles estão ameaçando tomar tudo. Eu tentei negociar, mas disseram que o contrato foi rescindido. E o carro, não consegui vender. Tá no seu nome. A escola do menino também já cortou o acesso. Tá tudo desmoronando. A ironia é que ele só agora percebeu o que a minha assinatura significava. Porque em vida, para eles, eu era apenas o velho, mas no papel, eu era o fiador, o responsável, o alicerce de uma casa que eles destruíram enquanto dançavam ao redor da minha dor. O áudio seguinte veio do neto, e ali, por um segundo, algo em mim hesitou. A voz dele ainda era jovem, insegura. Vô, me desculpa. Eu repeti o que a mamãe disse. Eu não sabia o que significava. Só queria rir com eles. Mas agora eu queria que o senhor estivesse aqui. Eu prometo que nunca mais ia rir assim. Eu prometo. Promessas tardias são como flores jogadas num túmulo. Podem parecer bonitas, mas não têm peso. Não apagam o abandono. Não apagam o brinde.
e não trazem o morto de volta. No dia seguinte fui até a cidade vizinha, onde ainda consigo sinal de internet segura, e entrei no e-mail que usava antes. A caixa de entrada estava lotada. Assunto: urgente. Pai, pelo amor de Deus, só mais uma chance. E então, um último. Você venceu. Só queria que soubesse disso. Não era sobre vencer. Nunca foi. Porque se houvesse competição, eu teria perdido há muito tempo. Perdi anos tentando ser o que esperavam. Perdi saúde, noites de sono, oportunidades. Perdi pedaços de mim em cada sacrifício não reconhecido. Eu não venci. Eu apenas sobrevivi. E eles apenas colheram o que plantaram com o brinde de cidra e o sorriso torto. Na caixa de mensagens de voz, uma última gravação me fez fechar os olhos. Era da minha filha, mas a voz não era de raiva, nem de orgulho. Era esvaziada, seca, como quem finalmente entende. Você não vai voltar, né? Eu sei. Eu só queria que soubesse que doeu, que tá doendo, não só pelas contas, ou pela escola, ou pela casa, mas porque agora eu sei o que é sentir que alguém foi embora por nossa culpa. E eu sinto muito, mesmo. Senti um peso no peito, não de pena, nem de arrependimento, mas de confirmação. Porque até ali, eu ainda me perguntava se tinha exagerado, se sumir sem dizer nada era mesmo o certo. Mas aquela voz, carregada de um vazio novo, me respondeu: às vezes o silêncio é o único professor capaz de ensinar algo a quem nunca ouviu. De verdade, não respondi. Não deletei. Apenas deixei estar. Eles precisavam daquele eco, daquela ausência viva, mais do que qualquer resposta. E eu precisava da certeza de que a minha ausência finalmente havia sido notada. Porque quando eu estava lá, presente todos os dias, pagando tudo, aguentando piadas, ignorado, silencioso, ninguém me ouvia. Agora, cada silêncio meu gritava mais alto que qualquer palavra dita antes. O cachorro latiu, como se sentisse que eu havia mergulhado fundo demais nos pensamentos. Voltei para a varanda. Peguei o caderno onde venho escrevendo minhas memórias. Na última página, rabisquei uma frase: quando a ausência pesa mais que a presença, é porque finalmente você fez falta. E abaixo disso, mas falta não. É convite para retorno. É apenas consequência. Eu não vou voltar. Não por raiva, mas porque voltar seria me apagar de novo. E eu não me apago mais. Nunca fui bom com presentes. Nunca soube pedir, nem esperar. E com o tempo, aceitei que o meu papel era mais de quem dá do que de quem recebe. Talvez tenha sido essa a razão de tudo. A rotina de se doar inteiro, todos os dias, e receber em troca o silêncio, a indiferença, a piada amarga. Por anos, meu aniversário foi apenas mais um dia no calendário da casa. Um lembrete do que eu representava para eles. Peso, obrigação, sombra. Mas naquele aniversário específico, algo quebrou. Não apenas pelo brinde ou pela frase cruel, dita com um sorriso nos lábios, mas porque naquele momento percebi que minha presença era tolerada, não amada, e que a morte simbólica que celebraram ali talvez fosse a única maneira de me libertar da prisão em que me colocaram com tanto zelo. O velho que paga tudo, o pai que não reclama, o avô que aceita tudo calado. Esse personagem morreu naquele dia. E no dia seguinte eu nasci. Foram 6 dias apenas, mas pareceram 6 décadas. Tempo suficiente para ver de longe a casa desabar sem mim. Tempo suficiente para entender que não era a minha ausência que os feria, mas sim a perda do conforto que ela representava. Tempo suficiente para que eles enxergassem finalmente que quem eles julgavam dispensável era, na verdade, o único pilar silencioso sustentando tudo. E foi também tempo suficiente para mim, para respirar, pensar e, pela primeira vez, existir fora da função de provedor. Hoje é o 7º dia. Estou sentado na mesma rede que comprei há anos e que nunca consegui usar em paz naquela casa barulhenta. Ao meu lado, o cachorro, aquele que adotei sem pedir permissão a ninguém. À minha frente, uma estrada de terra que leva a lugar nenhum. E no peito, algo que há muito tempo eu não sentia: leveza. Minha identidade foi legalmente alterada. Os bens que sobraram foram distribuídos com cuidado. Uma parte foi para instituições que realmente ajudam pessoas esquecidas como eu. Outra,
Parte ficou segura, rendendo devagar, sem pressa, como se o dinheiro agora tivesse aprendido a andar no meu ritmo. O testamento novo está registrado, e as cláusulas são bem claras. Nenhum centavo vai para quem um dia ergueu uma taça, brindando a minha ausência. A liberdade tem gosto de café coado na hora, cheiro de terra molhada ao entardecer, som de passos calmos num assoalho antigo. Tem o silêncio de uma varanda, onde ninguém grita, ninguém exige, ninguém finge afeto. Tem o toque suave da brisa de fim de tarde, que atravessa a janela de madeira aberta, sem pressa, como quem respeita a casa e o tempo de quem vive nela. Se foi fácil? Não, porque sumir exige coragem, e viver com a culpa projetada por quem antes ria da sua dor também. Mas cada dia que passei sem voltar, foi um dia de luto pelo homem que eu fui, e de nascimento para o homem que agora sou. Um homem que aprendeu que amor sem respeito é cárcere, que presença sem afeto é castigo, e que silêncio, quando bem usado, é arma e escudo. Pensei, por um momento, em responder uma das mensagens, escrever algo breve. Estou bem, ou quem sabe. Espero que agora vocês entendam. Mas não. O que eles precisam não é de uma resposta. É do eco. É da ausência que fala, do vazio que ensina, da falta que corrói, porque só assim talvez aprendam o que ignoraram por tantos anos. Meu presente de aniversário chegou atrasado, sim, mas chegou do jeito que todos os presentes mais importantes chegam, com dor, com aprendizado e com mudança. Chegou embalado na solidão, mas com cheiro de libertação. Não teve laço, mas teve alívio, e não veio das mãos de ninguém. Fui eu mesmo quem me dei. A vida tem um jeito cruel de mostrar verdades. Às vezes, é preciso desaparecer para finalmente ser visto. Às vezes, é preciso morrer simbolicamente para nascer de verdade. E às vezes, o maior presente que alguém pode receber é simplesmente ir embora e nunca mais voltar. Hoje, celebro meu aniversário com um brinde solitário, uma caneca de chá quente. Nenhum aplauso, nenhum parabéns. Só o som dos grilos e o balanço lento da rede. E dentro de mim, uma frase que nunca mais será ironia, mas libertação. Se você desaparecesse amanhã, a vida seria mais fácil. Sim, foi, mas só para mim.